Como deixar de pagar multa? Bem sugestivo isso, né? Aqui na nossa empresa, na nossa locadora de veículos, no início a gente teve muito problema com multa. A gente não tinha estratégia que hoje nós temos. E é essa estratégia que eu vou compartilhar contigo, para ti não te entupir de multa, para ti que pretende ter uma locadora, para você que é pessoa física mesmo e quer prevenir de pegar multas aí na sua cidade. O efeito principal das multas seria para converter, né, aquele motorista que não está seguindo a regra de trânsito e converter esse dinheiro dessas multas para prefeitorias na nossa cidade. Até que atualmente na rua onde eu moro, por exemplo, com esse novo governo e com radares que até aumentou na cidade, a minha rua ficou melhor. É interessante, se fosse para esse efeito não achava ruim, andava tudo direitinho, né, tudo bacana, tem que ser pagar, recolher, né, os impostos para poder converter para a população. Só fica um pouco dolorido quando isso acontece, quando não é convertido para ti. Na verdade, na tua cidade, na tua rua, que pode ser cheio de buraco. A insegurança de você andar à noite, tu acha que eu, com a minha família, tenho um bebê, tenho um filho de 10 anos, a minha mulher, num sinal de trânsito, à meia-noite da minha cidade, onde não tem segurança, eu vou avançar. Então aqui eu vou compartilhar algumas estratégias que eu utilizo para a gente evitar de pagar essas multas. Se for preciso de receber essas multas, como tu pode fazer para te recorrer quando tem alguns, inclusive radares, com a aferição por fazer. É isso aí, o Inmetro que faz a aferição dos radares de velocidade, por exemplo. E tu sabia que, se eu não me engano, em 3 meses ele precisa ser aferido. Se não for, tem situações que tu pode recorrer, porque se não está uma medida correta lá, pode ser que tu tenha que a velocidade seja 60 e tu passe com 70. Mas se o radar não tiver aferido, tiver doido lá e tu passou na velocidade correta, e aí chegou a multa para ti dizendo que tu passou com 70, com 60, com 80. Então tudo isso a gente vai discutir aqui. Então o que acontece? Vou te falar os erros que eu fiz, que talvez tu esteja cometendo, e depois vou te falar os acertos. Como é que se procede? Lá atrás, quando eu tinha a locadora e não estava organizado, tem a locadora ainda, tá? Hoje já não... Raro chega a multa dos meus clientes. E minha também. Eu recebi assim, tinha carros na hora de eu vender que tinha para mais de 20 multas, né, no carro pendurado. E isso dava às vezes 13, 14 mil reais. Porque eram multas graves. Realmente o cliente, quando eu não instruía ele pegava multa na estrada por andar com farol desligado. Ele pegava multa por estar dirigindo embriagado. Ele pegava multa por passar por um canteiro. Essa multa é caríssima. Por cima de canteiro, ciclovia, ou então no acostamento. É para mais de 800 paus. E tem algumas multas que são gravíssimas, excesso de velocidade, multiplica por 2, multiplica por 3 essa multa gravíssima. Tira ponto da carteira do proprietário do carro. No caso de quem é dono da locadora, da minha pontuação. E eu não comunicava isso para o cliente, eu não conversava com as pessoas para informar que isso é ruim. E muito pior, eu não cobrava nem calção. Então quando você não tem um contrato, você não tem um acordo, o que é combinado não é caro com o seu cliente, ou então como você não tem a noção que existe esse tipo de multas, você ainda normalmente não está nem aí. E o contrato de locação é muito importante para firmar esse compromisso. Hoje não só o contrato de locação, tem uma cartilha que fala sobre os cuidados, né, de você prevenir multas, como prevenir multas, né, recomendo para alguns clientes, pergunto para que ele vai, eu converso com as pessoas, né, com quem eu vou alugar. E a gente consegue prevenir. Sabia que a tua secretária de trânsito da tua cidade, aqui em Belém, se chama CEMOB. Ela disponibiliza no site dela um mapa de radares da cidade. A gente está em 2024 no ano, o da nossa prefeitura está desatualizado. O último que foi colocado foi em 2020. Mas próximo aqui da minha casa já está sendo instalado vários radares. Né? Tem mais de 5 aqui, então está desatualizado. Mas mesmo assim, você tem ideia, acho que são uns 40 radares, acho, nesse mapa da CEMOB de 2020. Agora deve ter bem mais. Ou seja, a gente já consegue prevenir, já consegue saber onde é que tem e onde não tem e já reduzir a velocidade. Porque tem pontos que é um trânsito intenso de velocidade, mas o radar ali é 40 km por hora. Né? Tem semáforos que durante o dia de determinados horários realmente fazem sentido, mas à noite não. Né? Então você precisa avançar alguns semáforos de noite quando isso estiver com risco de assalto, né? de vida para sua família. E aí você precisa saber qual que tem ou não tem. Em algumas cidades, tem um horário que vai funcionar esses radares para tomar multa. Você precisa saber disso daí também, né? Não são todas as cidades. A partir de meia-noite, 11h30, é desativado o radar, você pode avançar. É claro, com perícia de motorista.
Eu vou olhar para dois lados, com bem paciência, com calma, e vou avançar. E evito, né? Eu, particularmente, eu sou mais do dia, evito de andar à noite, tarde da noite. Mas se não houver jeito, você vai ter que andar. Uma outra forma também de prevenção de multas é você evitar beber. Se for beber, não dirija, meu amigo, é óbvio. Passa o carro para outra pessoa, né? E se essa multa já aconteceu, como ela pode ser convertida? No Código de Trânsito Brasileiro tem a questão de você poder se defender em qualquer outra situação, né? Se você não concordar com aquela multa. Se chama efeito suspensivo. Lá atrás, há uns 8 anos, praticamente, quase 8 anos que eu comecei a alugar, o efeito suspensivo era, digamos assim, demorava muito para eles darem resposta, porque realmente eles analisavam o caso. Depois que entrou o novo governo, né, essas últimas eleições, as multas lá atrás não foram analisadas, elas foram baixadas de uma vez e recusadas, e você teve que pagar, né, elas não teve jeito. Hoje, atualmente, a legislação diz, para quem é corretor da área, que em 6 meses eles dão retorno. Mas geralmente é sempre para o lado mais fraco. Você é o lado mais fraco. Dificilmente eles vão ler a sua defesa lá e vão logo canetar em você. Então, esse efeito suspensivo para quem é das antigas já era. Em algum momento você vai ter que pagar essa multa. Então já não é um artifício de defesa para você, digamos que, postergar essa multa. Antes eu utilizava essa ferramenta, né? Porque tinha esses radares com aferição por fazer. Então vai acontecer que atualmente, né, eles vão, talvez principalmente de radares de velocidade, eles vão ter mais cuidado com a aferição, acredito eu. Mas se não tiver aferido, é nesses pontos só que tu vai ganhar. Quanto ao guarda de trânsito que te canetou, te viu lá, algo do tipo, isso aí é a autoridade dele em si, já sobressai a sua, né? Então dificilmente isso vai ser convertido, né? Tu fica ciente disso daí. Resumão geral, você que trabalha com locação, né, tem que informar o seu cliente, tem uma cartilha com esse mapa de radares e estipule um calção para o seu veículo. Quando dói no bolso, meu amigo, é outra história. Né? No nosso caso da nossa locadora aqui, a gente tem a opção de facilidade de alugar para quem não tem cartão de crédito. Geralmente, algumas locadoras grandes do país, eles só alugam com cartão de crédito. Por que isso? Você sabia? Porque depois que você devolve o carro, eles ficam com o número do seu cartão de crédito. E se chegar multa, eles já debitam automático no seu cartão de crédito. A gente tem uma parcela de clientes que não tem cartão de crédito por N motivos. E a gente aluga sem cartão de crédito. Qual é a única maneira da gente garantir essa multa se a gente não conhece a pessoa? Né? Se não tem esse compromisso financeiro? É deixando o calção retido depois que a pessoa devolve o carro. Mas não é todo o valor. É uma parte do valor que a gente aposta que, teoricamente, são mais multas leves. Então, por exemplo, se o calção do nosso carro é R$1.000, no momento que a pessoa devolve o carro, a gente faz a vistoria, tá tudo ok, não tem nada de avaria no carro, a gente devolve a metade, 500. E 500 fica retido, né, para fins de multas, que geralmente do DENIT, que são da BR, demoram até 30 dias para cair no sistema. Mas raramente aconteceu de ser de mais de 30 dias. Então, eu conto com essa colaboração do cliente. Se por acaso chegar uma multa superior a 30 dias, eu vou cobrar e ele vai me pagar. Lá antigamente, quando eu era desorganizado, eu não fazia isso. Até cobrava o calção, mas devolvia de imediato para o cliente. E depois, meu amigo, para cobrar uma multa é uma luta. E é esse mingau que eu estou tomando até hoje, por falta de estratégia. Eu estou pagando multas aí, no decorrer, eu acho que eu já paguei uns 5 mil de multas de clientes. Muitas dessas multas eu nem recebi. Eu não recebi das pessoas porque aconteceu essa minha falta de organização. Então esse é um pouco que hoje eu tenho para compartilhar com você. Defendo sim radares, defendo fiscalização. Seria muito interessante se fosse convertido para a população. Mas aonde um governo estadista, né, que sempre alimenta a máquina, ele cada vez mais a tendência é que esteja mais radares. Então você não vai vou colocar a culpa no governo tal, no governo das contas, vai atrapalhar meu crescimento, vai atrapalhar de eu andar no meu carro. Muito pelo contrário, eu governo meu carro, eu governo a minha vida, mas você vai ter que administrar isso daí. E aí, se em algum momento você conhecer alguém político, né, exija, né, que seja convertido essas taxas, essas multas que em todo lugar que a gente anda na nossa cidade a gente tem que recolher, mas em prefeitoria para a população. Eu, teoricamente, não estou achando muito ruim os radares aqui na minha rua, né, e já teve certas melhorias. Mas e você? Comenta aí comigo. Gostou desse conteúdo? Você pode também ter sua locadora. A gente tem a nossa mentoria Fonte de Renda Locadora de Veículos,
clica aí no link abaixo para te conhecer o website e ver se tu é qualificado, né? Se você também pode ter seu locador de veículos. Eu vou entregar todo o meu conhecimento, como um pouquinho desse que eu te entreguei, e tu vai andar junto comigo para te também ter a tua locadora e ter uma liberdade de vida que eu costumo compartilhar com você praticamente todos os dias no nosso Instagram, nos nossos stories. Acompanhe aí, aproveita para te seguir no nosso Instagram, José Newton Vencendo. Beleza? O link está aí embaixo. Um abraço, até o próximo conteúdo.